chamo Ângela Villarroel e junto com meu colega Ramon Samuel de Almeida vamos trazer técnicas de negociação aplicadas em cenas da série Game of Thrones. Nós somos estudantes do curso de graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e esse é um trabalho da disciplina de negociação internacional. Nesse vídeo vamos ver quando é ou não conveniente a utilização da ameaça dentro de uma negociação para tentar resolver o problema em questão. Para fazermos isso, vamos usar o conflito existente na série sobre a ocupação de Riverrun, em português Corre Rio, no qual se encontra em disputa por um lado a Casa Tully e por outras casas Frey e Lannister. Mas antes, o Ramon vai contextualizar a série para que seja mais fácil entender o conflito apresentado. A série Game of Thrones é uma série baseada nos livros de George Martin e que se passa num mundo ainda dominado pela monarquia e por famílias nobres em constante conflito, especialmente na disputa pelo trono de ferro dos 7 reinos de Westeros. Essa disputa irrompeu após a morte de Robert Baratheon, que até então era rei. Ele era casado com Cersei Lannister, o que levou seu filho, Tommen Baratheon, ao trono. Naquele momento, era importante que o rei mantivesse controle de todas as casas e seus castelos. Para isso, ele contava com o apoio das forças Lannister e do seu aliado, Casa Frey. É nesse contexto que se encontra Riverrun, um dos reinos de Westeros, que pertencia por direito à família Tully. Porém, Walder Frey, cabeça de sua casa, após arranjar o casamento de uma de suas filhas com Edmure Tully, o herdeiro legítimo de Riverrun, o traiu, usurpou seu castelo e o manteve como prisioneiro para garantir a legitimidade do seu domínio sobre Riverrun. Tudo isso em nome de seus aliados, os Lannisters. Eventualmente, o único Tully vivo, e que não se encontrava aprisionado pelos Freys, retomou o domínio do castelo, o Sir Brynden Tully, apelidado como Blackfish, em português, peixe negro. Para revidar, os Freys fazem um cerco no castelo e é dentro desse contexto que se passa a cena que analisaremos nesse vídeo. Quando você tem uma situação de conflito, uma situação da qual Game of Thrones é repleta, ela pode ser resolucionada de várias formas. Disputa de poder, negociação, direitos, etc. Mas, na prática, a realidade não é simplificada como propõem as teorias de negociação. Na série, a maioria dos conflitos é solucionada através da disputa pelo poder e através do uso da força. Então podemos ver que, mesmo na tentativa de resolução de disputa pelo poder, ainda assim podemos encontrar algumas técnicas de negociações sendo usadas, como o uso da ameaça, já que a realidade é bem mais complexa do que é proposto pelos teóricos. Através da cena que vamos analisar, buscamos entender melhor o uso dessa técnica como ferramenta de negociação. Portanto, o que seria uma ameaça? O que tenho de saber antes de fazer uso dessa técnica? E caso eu seja ameaçado, o que tenho que me certificar antes de ser coagido a tomar uma decisão? A ameaça é mais comum nos âmbitos militares, porém é utilizada com frequência em outros tipos de negociações, como na diplomacia. Ela é feita por uma parte que busca garantir que sua contraparte irá submeter-se às vontades dela e obedecê-la. Assim, o ato de ameaçar indica que a parte que faz a ameaça implicará perdas ao seu oponente. No entanto, é importante notar que podem haver custos para a parte que faz a ameaça também, e possivelmente os custos para ela serão até maiores do que os custos sofridos pelo receptor da ameaça. Portanto, um fator chave de uma ameaça é sua credibilidade, pois sem isso ela torna-se apenas um blefe. Dessa maneira, uma ameaça com credibilidade é aquela que, quando desafiada, é colocada em ação. Para identificarmos esses elementos, vamos assistir a cena em questão. Nesse momento, os filhos de Walder Frey querem retomar o castelo e eles vão utilizar da ameaça como uma técnica para tentar conseguir isso. Vamos assistir. Você acha que eu não vou fazer, seu velho? Eu cortei a garganta da sua sobrinha de orelha a orelha. E onde você estava? Correndo e se escondendo como um covarde. Renda ao castelo. Ou corto a garganta dele. Vá em frente. Corte a garganta dele. Descanse. Lothar, é isso? Sr. Jaime. Não sabíamos que viria. Por que não fez um perímetro adequado? Acaba de permitir que 8.000 homens se aproximassem sem resistência. Ainda bem que somos amigos, ou estaríamos comendo vocês por trás agora. Deem banho e comida a Lord Edmund. Oh. Walter. Edmure é um prisioneiro da Casa Frey. Só um idiota faz ameaças que não está pronto para cumprir. Digamos que eu
Ameaça bater em você? Se não calar a boca, mas você continua falando. O que acha que eu faria? Eu tampouco me fudendo. Eu estou aqui sob ordens do rei para tomar este castelo. Lhe deem banho e comida. A não ser que queira tomar o lugar dele. Me perdoe, Sr. Jaime. Faça o que ele disse. O cerco agora está sob meu comando. Da próxima vez que Peixe Negro olhar para fora, ele verá um exército nos portões dele. E não, seja lá o que for isso. Faça seus homens cavarem trincheiras de perímetro e colocar estacas a cada 100 metros. Trabalhe em dobro nessas torres de sítio e catapultas. Essas torres e catapultas são Como eu nossas. disse, o cerco está sob meu comando. Se não é de seu agrado, vá para casa. Após assistirmos a cena, vemos que os irmãos Frey, na tentativa de pegar o castelo de volta, ameaçaram Sir Bridentelli, o Peixe Negro, com assassinar seu sobrinho e herdeiro legítimo de Riverrun se estes não abandonassem o castelo. Nesse caso, podemos observar como a técnica de ameaça foi mal aplicada pelos irmãos Frey. Primeiro, porque a parte ameaçada percebeu que era só um blefe. E segundo, porque a ameaça representava um custo maior para o ameaçador do que para o ameaçado. O Peixe Negro não se importou com a ameaça, porque ele sabia que não existia a possibilidade de recuperar o seu sobrinho e que este já não poderia mais honrar a linhagem dele, por ele estar sob o domínio dos Frey e dos Lannister. Portanto, nesse momento, a ameaça não tinha valor para ele. O único que ele tinha que fazer era manter o castelo. Da mesma forma, ele também sabia que a ameaça não tinha nenhuma credibilidade, uma vez que os Freys precisavam do Edge Mortelli vivo para que possam ter a legitimidade na sua governança. Portanto, no momento da ameaça, o Blackfish sabia que esta era um blefe e que não afetaria em nada a sua posição. Dessa maneira, podemos constatar como a ameaça estabelecida pelos Freys, na verdade, representava uma ameaça maior para eles mesmos do que para o Blackfish, já que sem o Edgemore não conseguiriam se manter legítimos no poder da casa e acabariam perdendo seu domínio. Então, através dessa análise, vemos que para que a técnica de ameaça seja bem executada, é crucial se certificar que exista a possibilidade da ameaça ser cumprida, tanto da parte do ameaçador como da parte do ameaçado, já que se quem fez a ameaça não consegue executá-la, pode ocorrer que a outra parte não leve a sério sua proposta, como podemos ver que ocorreu no caso do Blackfish. E a parte ameaçada deve também certificar se a ameaça possui credibilidade, para não tomar decisões com base em uma ameaça vazia, o que poderia ter acontecido com Blackfish caso ele tivesse acreditado que matariam o Edgemore. Então, ressaltamos que, infelizmente, há momentos e situações de negociação entre países ou entre pessoas que se considera necessário utilizar ameaças. Como pontuamos, é importante ficarmos atentos nessa questão da credibilidade, já que se quem utilizar a ameaça não tiver condições de efetivá-la, pode ficar com um problema de reputação. No entanto, também é importante as pessoas ou os países pensarem que eles precisam ter uma relação futura com a outra parte. E que se, por exemplo, um país tem muita tradição de ameaçar outro país, mesmo que essa ameaça seja crível, isso pode gerar uma tensão nas relações futuras entre eles. Principalmente se existe uma relação de interdependência, como vemos que é frequente entre países, já que são feitas várias negociações no decorrer das suas relações. E se um país ameaçar hoje, isso pode voltar contra o próprio amanhã em outra negociação, ou pode até fazer com que a parte ameaçada queira cortar as relações. Portanto, tem casos em que a ameaça precisa ser feita e ela precisa ser crível. Porém, idealmente, nas negociações, tem que se buscar uma forma de satisfazer as duas partes sem que uma se sinta compelida a fazer alguma coisa, podendo criar um problema nas relações futuras entre as partes. Bom, esperamos que vocês tenham gostado e procurem assistir os outros vídeos que fizemos também sobre análise de negociação em Game of Thrones.